Bom, boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Boa Mais gente chegando tarde. aqui, tudo bem? Muitas caras aqui conhecidas e outras novas. Vânia, as Vânias, né? Vânia Ferrari, Vânia Iso, Daniela, bem-vindos e bem-vindas. Ó, tem mais gente chegando, eu vou aqui acompanhando. Daqui 2 minutinhos a gente começa, para não atrasar, que tem muita coisa boa aí para a gente ver juntos aqui. Finalmente, né? Conseguimos organizar essa live, né, Simone? Dessa vez sai, né? Ah, é, Dessa da vez outra sai. vez, Minha voz está fiquei saindo, passando vergonha lá, poxa. não está tendo ruído. Dessa vez tá bom. Tá perfeito, agora tá tudo certo. Só gente boa, só gente bonita, olha aqui. Olha, tanto de Tem mais gente. gente. Chegou uma charaçu aqui agora, Simone. Tá um mosaico aqui de. Tá Ó, pensando, ó, a Mara já, a Núbia, né? Chama ela de Núbia, já se identificou aqui. Então, quem quiser depois se identificar de onde está falando e as pessoas começam a ter uma ideia também, no chat, Belém, a Núbia de Belém. Belém do Pará. É, Belo Está um Horizonte, frio danado Roma, lá em Belém do Pará. Jundiaí. Ó, Rio, a Vânia lá do Rio. Cadê a Vânia? Ah, tô vendo a Vânia ali, ó. Falei com a Vânia por e-mail, né, Vânia? Daniela do Rio também. Larissa de Maceió, A Débora Vanessa, daqui, Maranhão. James. Ah, é o James de Recife. É Cadê o você James. aqui nos quadradinhos, James? Ah, te vi aqui, James. É o James. James. É o James? Ah, James. eu estava achando que era o nosso colega James lá de Harvard. Perguntei para ele por e-mail, ele me respondeu agora. Não, não foi É o James, então. Recife. Elisa, a Vânia de Belo Horizonte. Olha, a Elisa está aí, que legal. Muito bem. Eu já vi a Ana Cláudia aí, lá de Recife. Oi, Ana. Queria fazer uma pergunta. Ana Eu tenho uma Adélia. tela cheia para vocês, Tela cheia. mas eu não sei o que aconteceu. Mas você está vendo do celular ou do computador? Eu estou no computador e eu estava no mute, né? No silencioso, e mesmo assim a tela está cheia. Não entendi o que eu fiz aqui. Alguma coisa eu fiz. Cheia como você fala? Agora está no mute. Você está no mute. Destrava o seu mute, seu microfone. Tá, destravei. Aí, pronto. Me diga, o que você estava chamando de tela cheia? Não, eu é que estou aparecendo na tela cheia, na tela grande. Lá em cima, quando você passa o mouse, você tem Sim, sim, exibição. sim, Ali você pode mudar o formato para ver sim. todo mundo ao mesmo tempo, para Não, ver não, só a pessoa que está falando. mas eu apareço, eu não, eu ali, ó, eu fechando. Eu não te ouvi a última parte porque você deu um mute no seu microfone. Não, o que eu falei é que mesmo estando no mute, eu apareço como se eu estivesse falando. Eu apareço na tela cheia para mim mesma. Entendi. Para É que vocês está normal. você provavelmente colocou uma opção para que aparecesse você Ah, sempre. então tá, tá. Então Mas tá, você pode dar uma olhadinha lá em cima, que tem na parte de exibição, que tá, vai te dar alguma opção para que todo mundo tá, apareça além de você. tá bem, obrigada. Boa tarde. Tudo bem, Marcelo? Tarde. Quem está falando Boa aqui é tarde. Renata. Renata, Tudo de bem, Renata? BH. Do Tudo BH? bem, e Sim. você? Tudo jóia, bem-vinda. Obrigada, parabéns pela iniciativa.
Olha aí, estamos aí, tanta live, né? A gente já fazendo. Nossa, mas essa eu não perderia por nada. Essa Por estava lá, nada. asterisco, vários asteriscos. Já tem bastante gente aqui, e eu acho que a gente já pode começar, porque a gente tem também bastante coisa para, né, Simone? Tem. Eu queria comentar com vocês as nossas regras de sempre, sobre manter os microfones fechados, para a gente poder ter qualidade de áudio, todo mundo conseguir ouvir bem. Como a gente tem uma sequência de apresentação, seria interessante que vocês colocassem as perguntas, os comentários, as dúvidas no chat, enquanto a Simone está fazendo a apresentação, eu vou aqui acompanhando, tá? E ao final a gente faz um tour aqui pelas perguntas, pelas dúvidas, pelos pontos que vocês acharam interessante e passamos por tudo que interagimos aqui. Pode ser? Então me mandem aqui no chat, eu vou acompanhando, tá? E a gente vai interagindo ao final. Eu vou apresentar para vocês a Simone, para quem ainda não conhece. Sou eu. E vou usar aqui um PowerPoint para falar, porque o currículo da Simone a gente teve que usar. Tive que reduzir muito, gente. Isso aqui tem muito mais coisa, tá? A Simone, além de ser minha sócia na M9, a gente já fez muitos trabalhos juntos, dentro e fora dos tribunais. Né? Vários. Uma estrada longa aí. A Simone é mediadora certificada pelo ICFML. Fizemos aqui a primeira turma do ICFML em Brasília, e uma das primeiras no Brasil, lá em 2013, né, Simone? Ixi, já tem esse tempo todo. Nossa. Já tem esse tempo todo. E instrutora certificada do CNJ, sócia aqui na M9GC, foi conteudista e subcoordenadora do curso de resolução de conflitos para representantes de empresa, onde a gente fez esse trabalho juntos lá na ENAM, que é a Escola Nacional de Mediação e Conciliação, quando ela ainda estava na ativa, né? Agora ela está sendo revista. Coautora e instrutora do curso presencial Resolução de Conflitos para Representantes de Empresa, promovido pelo CNJ e também aqui pelo TJDF, que foi onde tudo começou. Esse curso que está no CNJ, ele foi, né, ele foi promovido, na verdade, a gente começou todo esse trabalho aqui no TJ. Coautora da obra Resolução de Conflitos para Representantes de Empresa, né, tem uma obra que a gente escreveu, eu, a Simone e a Andressa, exatamente, que era o livro-texto, e continua sempre à disposição na internet, free. Depois eu posso passar o link aqui para vocês, se vocês quiserem. Tem muita informação legal lá. E a gente montou essa obra em 2014 também para a Escola Nacional de Mediação e Conciliação. E a Simone é graduada em Direito e Nutrição, pós-graduada em Processo Civil, Marketing e também em uma pós-graduação em Controles Internos. E a Simone está terminando o mestrado dela em Resolução de Conflitos. E ela depois vai falar um pouco mais, e a gente veio conversando, acho que a maioria de vocês já respondeu a pesquisa que a Simone está fazendo sobre rapport com mediadores no Brasil. Né? Muito bem. Quem não respondeu, responda depois, para me ajudar. Depois a gente vai passar aqui o link novamente e vai poder ter a chance de responder. Né? Muito bem. Deixa eu ver aqui agora, então, como é que a gente vai fazer, porque tem algumas pessoas que acabaram de chegar, então a gente acabou de apresentar, mas não tem problema, depois vocês podem ver nas gravações que a gente vai disponibilizar para vocês. Então, muito bem. Vamos dar início. Simone, você fique totalmente à vontade aí para fazer a sua apresentação, e eu vou daqui acompanhando no chat todas as informações que vocês quiserem nos passar, tá bom? Vamos lá. Obrigada. Simone, a bola está no seu campo. Obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal, pela presença. Eu fico muito honrada em estar aqui com vocês hoje. Da outra vez não deu tão certo, mas
Fui muito bem representada pelo meu querido Marcelo, amigo e mestre. E hoje, vamos lá, vamos conversar um pouco mais sobre esse tema que eu acredito que seja de grande interesse. A gente viu como as pessoas se interessaram por essa live, como procuraram, recebi e-mails, recebi mensagens, telefonemas, e fico muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco sobre esse assunto tão legal e que me encanta tanto, né? Então, realmente é uma honra estar aqui com vocês. Eu quero compartilhar aqui, vou mostrar aqui vou utilizar alguns slides que vão nos ajudar a nos guiar melhor aí sobre o tema. Vamos ver aqui se eu faço tudo direitinho. Vocês estão vendo aí? Tá ok aí, Marcelo? Joia. Então, olha, para quem tem interesse em responder a pesquisa, ela tá aqui, o QR Code dela tá aqui, ó, é só botar o celular ali na frente que vocês já têm acesso à pesquisa também, né? Então, nós vamos conversar hoje aqui sobre rapport, sobre o vamos avaliar um pouco que tipo de informação que a gente tem aí na literatura e tem muita coisa interessante. Para quem já fez a pesquisa, eu acho que vocês já conseguiram visualizar pela pesquisa quanta informação interessante, diferente que os estudiosos nos trazem sobre esse tema, né? E eu quero começar já falando sobre o conceito de rapport, né? Deixa eu ver se funciona aqui. Espera aí, Marcelo, que deu uma travada aqui. Ah, foi. Né? Então, tá aqui. Começar falando sobre o conceito de rapport. Eu vi pela pesquisa, pelos resultados iniciais, que as pessoas sabem o que é rapport, já ouviram falar do rapport, já tem uma noção do conceito primordial, uma noção que está sempre conectada à harmonia, conexão, sintonia, confiança, qualidade da comunicação. O Christopher Moore, inclusive, no conceito que ele traz de rapport na obra dele, ele coloca que o rapport é a qualidade na comunicação. Então, essa intuição sobre o que vem a ser o rapport, a própria tradução da palavra nos leva a isso, ela é bastante conhecida. Mas eu quero apresentar para vocês um conceito que eu tomei conhecimento mais recentemente, que eu considero que seja um dos conceitos mais técnicos e diferenciados, que traz algumas perspectivas um pouco novas, pelo menos foi assim para mim, né? É o conceito dos autores Tickle, Degnan e Rosenthal, que são autores que nós vamos conversar mais sobre eles ainda hoje, autores que fizeram estudos profundos na área de rapport, desenvolveram um modelo bastante interessante, e o conceito deles, a definição deles começa pelo seguinte: o rapport é uma interação entre indivíduos. Esse ponto é bastante interessante. O rapport, ele decorre de uma interação. O rapport, ele está com, as slides aqui estão com leve delay aqui na passagem, mas vamos lá, vai funcionar. Vamos ver, travou aqui. Tecnologia é isso aí, né, gente? Às vezes acontece, né? Ó, foi, né? Então, o conceito de rapport, ele não está ligado a traços da personalidade. Então, tanto faz se você é extrovertido ou introvertido, tímido ou não, se você é falante ou é mais caladinho. O rapport não tem relação com a personalidade do interagente. Por quê? Porque ele é uma experiência vivida durante uma interação. Ele é o resultado de uma combinação de qualidades que emergem de cada indivíduo durante a interação. É essa combinação que promove o rapport. Né? E aí, cada interação ocorre de uma maneira, porque as pessoas são diferentes, as pessoas reagem de formas diferentes, têm emoções diferentes, então as combinações são múltiplas, são infinitas, e o rapport surge justamente
dessa experiência vivida entre os interagentes. Eu achei esse conceito muito rico. E esses autores aqui são os autores que eu comentei com vocês, o Chico Degner e Rosenthal. Eles desenvolveram também, a partir dos estudos deles, um modelo que contempla os componentes do rapport. Eles dizem que o rapport ele tem uma natureza específica, uma natureza especial, que é composta de 3 elementos essenciais, que são independentes, eles existem independentemente um do outro, mas que eles coexistem no momento da interação. Eles estão presentes ao longo de toda a interação. Quais são esses componentes? O primeiro, atenção mútua e envolvimento. Ou seja, o meu foco de atenção no outro faz com que ele se sinta envolvido na interação e vice-versa. Dar atenção para o outro e receber a atenção do outro. Isso por si só já promove um envolvimento maior durante a interação. O segundo elemento é a positividade. Atitudes positivas de afabilidade, carinho, respeito, escuta, compreensão. Essas atitudes favorecem o estabelecimento do rapport. E, por fim, coordenação. Coordenação é a sincronia entre os interagentes. E esses autores eles usam uma metáfora que, para mim, é perfeita para explicar melhor o que vem a ser coordenação. Eles falam que a coordenação é como se fosse uma dança coreografada, é como se fosse um time em movimento, uma orquestra. Eu gosto muito da metáfora da orquestra. Então, vamos imaginar vários músicos tocando os mais variados instrumentos. Cada um sabe tocar muito bem o seu instrumento, conhece a partitura, mas muito mais do que isso, ele sabe o momento de entrar naquela partitura. Em que momento ele tem que tocar? Se cada um fosse tocar no momento que quisesse, seria uma bagunça e a música não sairia, né? Então, a orquestra tem essa característica de que todo mundo conhece o seu papel e o momento de atuar ali. Essa é a coordenação desejada numa interação em que se estabelece o rapport. É uma sincronia tão grande que ela flui, né? A interação, ela flui naturalmente, ela flui muito levemente, ok? E esses autores, eles continuam os estudos falando o seguinte, olha, esses 3 elementos, eles estão presentes durante toda a interação. Mas o comportamento deles é um pouco diferenciado. Então, eles colocaram isso num gráfico para a gente conseguir visualizar melhor. Nesse gráfico, eles colocaram nesse eixo aqui a importância para o rapport. A importância de cada um dos elementos para o rapport. E no outro eixo, eles colocaram o tempo de interação. Então, ó, deixa eu botar aqui o meu marcadorzinho aqui. Aqui, no início, nós temos o início da interação, o desenvolvimento da interação e o final da interação. Então, com relação ao componente atenção, o que eles falam? A atenção, ela tem um alto grau de importância para o rapport. E esse elemento é um elemento que é constante. Ele está presente, olha, ao longo de toda a interação. A atenção é fundamental, do início até o fim. Já a positividade, no início da interação, ela tem um alto grau de importância. Por quê? Vamos parar para pensar em termos de comportamento no início de uma interação. Vamos usar como exemplo uma interação conflituosa, que eu acredito aqui que seja do interesse da maioria dos presentes aqui hoje, né? Então, nós temos uma interação em que no início o comportamento das partes está como? Repleto de resistências, desconfiança, emoções fortes e emoções normalmente negativas. A cooperação ainda é baixa, né? Então, aqui é importante que a gente priorize atitudes positivas, atitudes de respeito, compreensão, escuta, justamente para possibilitar a quebra dessas reações iniciais. Ao longo da interação,
o que se espera é que essa positividade ela perca o seu grau de importância. Notem que eu não estou querendo dizer aqui que o elemento não é importante ou que ele deixa de existir. Não, ele ainda está aqui presente. Mas eu não dou tanto foco para ele, porque o que se espera é que ao longo da interação eu alcance um comportamento mais aberto, de confiança, objetividade, relaxamento e principalmente cooperação. Já com a coordenação ocorre justamente o contrário. Não se pode esperar no início de uma interação que as partes se coordenem muito bem. Elas mal se olham muitas vezes, elas não conseguem se comunicar bem, a comunicação é truncada, a gente sabe muito bem disso. Quem é mediador aqui sabe, né? As partes se interrompem, se desrespeitam, se deixam levar pelas emoções fortes, então não se espera muita coordenação. Agora, à medida que o tempo de interação segue, a positividade, os efeitos da positividade atuaram, a atenção está aqui, olha, num contínuo, né? O que se espera é que as partes mudem o seu comportamento, tragam um comportamento mais cooperativo e essa coordenação, então, vai surgindo naturalmente. De forma que no final da interação elas se comunicam de maneira muito mais fluida, de uma maneira muito mais natural, aberta, elas se respeitam mais, se escutam mais, se comunicam melhor. Então, o que os autores trazem com esse gráfico é o movimento desses elementos ao longo da interação. Eu achei isso muito interessante e na hora me veio à mente as etapas da mediação. Eu, como mediadora, não tive como evitar isso, né? Eu consegui enxergar muito bem aqui nesse gráfico todas as etapas da mediação, dos contatos iniciais até a fase de encerramento. Então, aqui, na fase de contato inicial e declaração de abertura, o que o mediador faz? O mediador cria um ambiente de positividade. Ele traz os elementos de positividade. Ele pede respeito, ele pede cooperação, ele pede qualidade do vocabulário, ele intervém no momento em que as partes se interrompem, se desrespeitam, ou seja, ele está estimulando aqui também um pouco dessa coordenação. No momento da narrativa das partes, ele faz essas intervenções aqui justamente buscando esses elementos aqui de positividade e coordenação. Resumo e agenda. O resumo do mediador traz o quê? Um enfoque mais positivo, uma perspectiva mais positiva do conflito, né? Positividade pura, né? E depois ele ainda monta uma agenda de trabalho, onde ele define quais as questões ele quer trabalhar, qual a ordem dessas questões, ele organiza a negociação. Isso é o quê? Coordenação. Ele está trazendo os elementos da coordenação e está propiciando que as partes entrem aqui numa fase de negociação muito mais coordenadas, muito mais com elementos fortes de positividade. Chega aqui no encerramento, se houver acordo, o ideal é que as partes já estejam num nível de coordenação tal que sejam capazes de elaborar um acordo, de elaborar o compromisso que elas vão assumir com todos os seus elementos. O Marcelo fala muito disso em negociação, né? As características do compromisso a ser assumidos pelas partes. Tem que ser claro, tem que ser efetivo, né? Então aqui o ideal é que as partes já estejam tão bem coordenadas que elas consigam finalizar a negociação de uma forma bem produtiva. Isso daqui eu trouxe um exemplo, que é o exemplo do processo de mediação, mas se vocês pararem para pensar em outros tipos de interação, vocês podem começar a enxergar bem esses elementos. Eu trago aqui o desafio para vocês de lembrarem de uma reunião ou de uma interação passada que vocês tenham tido com alguém. Lembrem do início, do desenvolvimento e do final e percebam se vocês conseguiram estabelecer o rapport e como é que esses componentes aí funcionaram. E se não conseguiram estabelecer o rapport, o que pode ter faltado? Positividade, coordenação, atenção? Então, isso daqui é algo muito prático, não é só teoria, é prática, é o que a gente vivencia no nosso dia a dia.
Foi por isso que eu me interessei por esse tema e resolvi estudar mais sobre rapport no meu trabalho final de mestrado e fui em busca, então, de artigos e me deparei com uma extensa bibliografia, muitos artigos científicos e pesquisas científicas mesmo, com metodologia e análise estatística, o que é mais interessante. E fui categorizando, então, esses artigos e pude perceber o seguinte, que o foco dos estudos se baseia nos seguintes aspectos do rapport. Eu dei o nome de aspectos associados ao rapport. Primeiramente, comportamentos não verbais. Muito se estuda sobre os comportamentos não verbais associados ao rapport. Por exemplo, contato visual. Os estudos demonstraram a importância do contato visual num alto índice de rapport e num baixo índice de impasse nas negociações. Então, o contato visual, ele é importante, mas não é imprescindível. A gente vai ver outros elementos aqui que não têm relação com o contato visual, que são tão importantes quanto. Mas não se pode tirar a importância do contato visual nos efeitos positivos de uma negociação. As expressões faciais. Muitos estudos avaliaram expressões faciais e utilizaram, inclusive, uma metodologia virtual, programas de computação para análise das expressões faciais. Os estudos são muito interessantes. E o mais interessante aqui é que as conclusões dos estudiosos foram no seguinte sentido: as expressões faciais negativas, elas são mais indicativas de que se estabeleceu o rapport ou não, do que as expressões faciais positivas. Ou seja, as expressões de desgosto, desinteresse, tristeza, enfim, todas as expressões negativas, elas indicam mais se houve ou não rapport. Quanto mais expressões negativas faciais, menor o índice de rapport. E quanto menos expressões negativas, maior o índice de rapport. As expressões faciais positivas, as correlações não foram tão óbvias assim. Eu achei esse ponto muito interessante. Então, a importância de se compreender a expressão facial no estabelecimento do rapport. Sincronia. A sincronia, ela tem relação com a análise do tempo e do ritmo dos movimentos. O que se procura verificar aqui é que se o tempo e o ritmo dos meus movimentos corporais coincidem com o tempo e o ritmo dos movimentos corporais do outro. Olha o nível de análise que os pesquisadores chegam. Né? Mesma coisa com a semelhança postural, a análise das posturas. Esses dois itens aqui foram objeto de estudo porque a hipótese dos confirmadores, hipótese essa que foi confirmada, é de que os nossos corpos, eles não se movem aleatoriamente, independentemente no momento de uma interação. Os meus movimentos corporais têm relação com os movimentos do outro e vice-versa. Então, esses estudos são extremamente interessantes, as medidas são muito detalhadas e comprovam estatisticamente a importância disso daqui no estabelecimento do rapport, a correlação direta com o rapport. Eles chegam, inclusive, a nível de estudo do espelhamento. O espelhamento é a imitação sutil e inconsciente dos movimentos do outro, dos maneirismos, da entonação, do ritmo de voz, né? Então, esse espelhamento, ele decorre de um processo automático, ele é inconsciente, né? Que decorre do que nós chamamos de ligação, percepção, comportamento. Então, no momento que eu observo e percebo o comportamento do outro, eu passo a me comportar, em termos de movimento, de forma idêntica. Isso promove o rapport. Eles fizeram essa análise também de causa e efeito, né? Então, o espelhamento, quanto mais ocorre o espelhamento, maior o índice de rapport. E da mesma forma, quanto maior o rapport, maior a minha tendência de espelhar o outro. Então, a análise deles passa por essa medida aí dos efeitos inconscientes
do espelhamento. Mas saindo um pouco do campo do comportamento não verbal, foi feita uma análise também dos comportamentos verbais, a importância do canal verbal no estabelecimento do rapport, e daqui a pouco eu até vou apresentar para vocês uma ferramenta que foi criada a partir de um desses estudos. Os estudos também passam pela análise dos efeitos dos sentimentos de afiliação na criação do rapport, né? O que é esse sentimento de afiliação? É você se sentir parte de um grupo do qual o outro pertence. Esse sentimento já provoca uma atitude mais, naturalmente provoca uma atitude mais positiva para com o outro e um comportamento mais cooperativo para com o outro. Então, se eu vou negociar com o Marcelo, nunca vi Marcelo, e eu descubro que Marcelo é ciclista, e eu sou ciclista, só pelo fato de eu saber que eu pertenço ao mesmo grupo dele, isso já vai me permitir ter um comportamento mais cooperativo com ele. Isso gera um efeito nas negociações. Todas essas análises, pesquisas que eu busquei, envolviam a negociação. Eu queria analisar o efeito do rapport na negociação, inclusive. Todos esses aspectos dentro de uma negociação. Então, gerar esse sentimento de afiliação pode auxiliar no rapport e pode promover um resultado mais positivo lá na negociação. E um outro aspecto bastante interessante são os contatos prévios. Os pesquisadores identificaram que contatos prévios informais, feitos antes da negociação, tratando de assuntos diferentes, é o que eles chamam de small talking no inglês, é a conversinha, é aquela conversa informal, a conversa fiada, antes de uma negociação, pode promover resultados positivos. Então, é aquele bate-papo ali informal, o que você faz, onde você trabalha, isso pode promover um maior índice de rapport durante a negociação e resultados mais positivos. Então, em linhas gerais, os aspectos estudados pelos pesquisadores são esses aqui. E aí eu parei para pensar, Marcelo me instigou um pouco a isso a partir das conversas com as pessoas interessadas no tema. Parei para pensar no seguinte, quando a gente está numa interação presencial, eu estou ali sentado face a face, é muito, eu diria que tranquilo a gente conseguir enxergar todos esses elementos. Eu tenho contato visual, eu consigo ver as expressões faciais e corporais do outro, o canal verbal está bem aberto, né? Eu consigo criar uma oportunidade para gerar afiliação, eu consigo promover uma conversa mais informal. Mas nós vivemos hoje em dia num mundo tecnológico, virtual. Nós hoje em dia fazemos negócios por aplicativos como o Mercado Livre ou LX. Eu adquiro o produto sem nem saber como é esse fornecedor, como é esse vendedor, né? Eu me relaciono com as pessoas por meio das redes sociais. São inúmeras as redes sociais. Eu me comunico por vídeo, nós estamos aqui hoje conversando por videoconferência, né? Me comunico por FaceTime, Skype, WhatsApp vídeo, né? Eu troco mensagens de texto, mensagens de voz. E muito mais do que isso, eu resolvo conflitos por meio de plataformas. Então, eu trouxe aqui algumas plataformas brasileiras, existem outras, né? Eu consigo solucionar conflitos, negociar aqui por meio virtualmente. E eu tive a curiosidade de entrar em algumas dessas plataformas, são chamadas plataformas de ODR, Online Dispute Resolution, e verifiquei que a forma de negociação é a mais variada possível. Então, algumas promovem a negociação via videoconferência, como nós estamos fazendo aqui agora, outras por telefone, outras fazem por chat, outras fazem por inteligência artificial. Ou seja, não há nem o contato humano-humano, é um contato virtual.
né? Então, o nível tecnológico disso está cada vez mais alto, e a pergunta que vem é possível estabelecer o rapport por meio dessas variadas formas de comunicação? E é sobre isso que eu quero refletir um pouco aqui com vocês, né? Eu quero provocar essa reflexão em vocês e vamos então analisar um pouco sobre o que esses diferentes meios promovem, né? Vamos pegar como primeiro exemplo aqui as videoconferências. Numa interação como essa que nós estamos fazendo aqui por vídeo, né? Eu tenho o canal verbal bem aberto, bem trabalhado. Vocês estão me ouvindo? É porque agora vocês não estão podendo falar, mas, né, se tivesse aberto aí o microfone, vocês estariam também interagindo mais aqui comigo. Então, canal verbal está pleno, né? Eu consigo gerar oportunidades de afiliação, de sentimentos de afiliação, contato prévio. Com relação aos comportamentos não verbais, eu diria que ele está um pouco limitado, né? Esses comportamentos estão mais limitados, por quê? Porque, primeiro, eu não tenho acesso ao corpo como um todo, né? Eu tenho normalmente somente a parte superior do corpo. Eu posso ter algumas dificuldades de visualização pela conexão, a imagem pode não estar muito boa, então eu tenho algumas limitações aqui, mas ainda assim eu consigo analisar alguns aspectos do comportamento não verbal. Mas eu queria, agora, eu vou abrir um parênteses aqui, já que a gente fala tanto sobre comportamento não verbal, a importância do comportamento não verbal, eu queria mostrar aqui para vocês as categorias de estudo do comportamento não verbal, né? A importância dele é tão grande que nós normalmente nos fixamos aqui no estudo dos gestos, postura, expressões faciais, comportamento ocular, paralinguagem, mas a análise do comportamento não verbal passa também pela análise do ambiente da comunicação. Onde que está sendo realizada essa comunicação? Qual é o grau de iluminação, de temperatura, a organização do ambiente? Olha só, todos esses aspectos também são analisados quando se fala de comunicação não verbal. A aparência física do comunicador também é um ponto de estudo. Não só as características físicas de cor de cabelo, altura, cor de olho, de pele, nada, não só isso, mas a forma como a pessoa se veste, porque tudo isso faz parte da identidade do ser humano. E é importante nós entendermos como essa pessoa se identifica para podermos interagir melhor com ela. Passa também pelo estudo da prosêmica, que é o estudo, em uma linguagem bem simples aqui, é o estudo do espaço entre uma pessoa e outra, da distância. Existem zonas de distância que devem ser observadas dependendo do tipo de interação. Então, olha quanta coisa aqui que a gente tem que a gente pode aprender sobre comunicação não verbal. Vários autores estudam comunicação não verbal e desenvolvem teorias para explicar alguns aspectos da comunicação não verbal, mas em linhas gerais, eu trouxe alguns exemplos aqui das teorias trabalhadas. Em linhas gerais, o que elas teorias dizem é o seguinte: nós tendemos a retribuir ou a combinar com o comportamento não verbal de outra pessoa quando ele é percebido como congruente com as nossas expectativas e preferências de envolvimento. Por isso que é importante, para que essa percepção seja cada vez mais apurada, detalhada, é importante a gente entender um pouco de leitura do comportamento não verbal. Não estou falando daquela leitura de detalhes mínimos, né? Quanto que levantou o lábio, o nariz. Não, uma leitura mais genérica, mais rápida, que nós podemos fazer a partir de uma interação que estamos tendo com um amigo, com um familiar, com uma outra pessoa. Trouxe aqui alguns exemplos para vocês, olha. A questão da leitura dos olhos, o que o olhar nos diz. E eu não vou entrar em nada disso daqui, porque só isso daqui seria uma conversa nossa de, no mínimo, aí 2 horas. O pessoal adora trabalhar isso nas nossas aulas, né, Marcelo? O pessoal fica muito curioso. Eu trouxe aqui só alguns exemplos, né?
Aos comportamentos não verbais relacionados à mentira. Esse ponto aqui também é um ponto polêmico das aulas, né? Porque muitos querem saber quais são esses sinais aí, até para identificar a mentira de filho, né? Então, é um ponto também que traz bastante interesse. Gestos de avaliação, o que é que as nossas mãos, os nossos gestos dizem, né? Então, a linguagem não verbal, ela é um mundo sem fim de conhecimento, e quanto mais nós entendermos de linguagem não verbal, mais fácil nós vamos conseguir interpretar a linguagem do outro, controlar a nossa linguagem verbal e entender a linguagem do outro. Avançando aqui mais um pouco, vamos analisar agora um outro meio de comunicação, aqueles meios que priorizam o áudio. Então, eu estou falando aqui, por exemplo, por telefone, né? Ou uma mensagem de voz. Nesse meio, eu ainda tenho um canal verbal aberto. E eu diria que esse é o canal principal de comunicação, né? Eu consigo, a partir desse canal verbal, ainda trabalhar o sentimento de afiliação, gerar umas conversas informais, mas aqui o canal não verbal, ele é praticamente nulo. Então, nós temos que focar aqui, nos nossos comportamentos verbais. E aí, lembra que eu falei que os pesquisadores identificaram, a partir dos estudos, uma ferramenta que vai ajudar na análise desse comportamento verbal? Essa ferramenta se chama VERAS, Verbal Rapport Assessment Scale. É escala de avaliação do comportamento do rapport, né? Os pesquisadores, eu não tenho tempo para trabalhar tudo isso aqui com vocês, porque só isso daqui seriam mais algumas horas aí de conversa, mas o que os pesquisadores fizeram foi o seguinte: primeiro, eles dividiram o canal verbal em 2 domínios. O domínio do processo do discurso, ou seja, como que o discurso se processa, e aí eles ainda categorizaram aqui como é esse discurso, o processo do discurso, dentro da negociação e nas interações em geral. Né? E o domínio do conteúdo do discurso, ou seja, o que é dito. Aqui é o como é dito e aqui é o que é dito. Mais uma vez aqui eles dividiram esse domínio em termos de conteúdo geral e conteúdo focado no relacionamento. Então eles identificaram uma série de comportamentos verbais que contribuem positivamente e negativamente para o rapport. Olha que interessante estudar quais são esses comportamentos, como isso pode nos ajudar. Então, tem aqui as várias categorias dentro desses 2 domínios, com uma valência positiva e com uma valência negativa. E quando a gente fala de comportamento verbal, nós não podemos deixar de falar escutativa. Porque antes de falar, é preciso escutar, e escutar ativamente. Eu acredito que a maioria de vocês aqui saiba do que eu estou falando, escutativa, técnica de comunicação em que o ouvinte decodifica uma mensagem verbal, identifica a emoção que está sendo expressada e depois restabelece o conteúdo emocional da mensagem para quem estava falando. Essa é a definição clássica do Christopher Moore. Existem várias técnicas associadas à escutativa, né? E é muito importante entender o que é escutativa e como eu posso trabalhar melhor essa escuta aqui, que ferramentas que eu tenho para trabalhar. Tudo isso está dentro do canal verbal, né? Passando aqui, então, para o nosso próximo meio, né? É o meio escrito. Por trocas de mensagem, e-mail, carta. Eu me pergunto se alguém ainda escreve cartas hoje em dia, né? Mas a comunicação por texto, ela ainda existe. Ainda mais na época nesse mundo de WhatsApp, quantas mensagens por dia nós não trocamos, né? Aqui, as características desse meio de interação é que
O canal não verbal também é praticamente nulo, né? Ah, mas eu mando uma foto, ou eu mando um vídeo, é diferente, né? A foto, ela está ali parada, ela traz poucos aspectos, tá? E o vídeo é uma interação por vídeo, não por texto, né? Aqui eu também enfraqueci o meu canal verbal. Ah, mas escrever texto também é uma forma de comunicação verbal que usa a palavra. Sim, mas aí eu tenho algumas diferenças. Primeiro, em termos de velocidade. Nós não escrevemos na mesma velocidade que falamos, é difícil, né? Até mesmo quando a gente usa o ditador dos nossos celulares, né? Você dita, mas depois você tem que ler para ver se está tudo certinho. Eu faço isso porque normalmente tem erro, né? Então, a velocidade é menor. E com isso nós acabamos abreviando ali as palavras e isso pode gerar uma série de mal-entendidos. Então, realmente aqui esse canal ele está mais limitado e muitos cuidados têm que ser tomados aqui para se evitar os mal-entendidos. Mas ainda assim eu me comunico, eu utilizo o canal verbal, eu consigo estabelecer situações de afiliação, consigo fazer conversas informais, mas eu tenho que tomar um cuidado especial com relação a essa comunicação via texto, principalmente quando é por meio de mensagem. As mensagens nem sempre são respondidas no mesmo momento em que enviadas. Então, eu envio e nem sempre a pessoa me responde na hora. Então, entre esse tempo aí sem resposta, quanta coisa, quantos julgamentos e avaliações não podem ocorrer? Nossa, ele não respondeu minha mensagem, ele não me ama. Ele não liga para mim. Nossa, ela não está nem aí para mim. Eu estou achando que ele não quer fechar negócio. Nossa, essa empresa, eu mandei uma mensagem de texto, essa empresa nem me respondeu, não está nem aí para mim, não quer vender ou não trata bem os seus consumidores. Olha quantos mal entendidos podem ocorrer aí nesse meio tempo. Nós temos que tomar cuidado com isso também, porque isso pode dificultar a comunicação. O que os especialistas dizem é que nesse ambiente aqui, além desses cuidados com a comunicação verbal, é muito importante se estabelecer um contato prévio. Se for no âmbito de uma negociação, estabelecer um contato prévio, mandar um e-mail, um áudio, fazer até um telefonema para conversar com outra pessoa, se apresentar. Isso daqui vai ajudar muito nos efeitos de uma comunicação exclusivamente por texto, né? Aqui eu aproveito para trazer para vocês, já que a gente está falando de comunicação, dificuldades e mal-entendidos, alguns axiomas da comunicação. Quando eu estudei isso, eu achei tão interessante. Esses axiomas eles foram elaborados pelo Paul Watzlawick. Até hoje eu não tenho dificuldade de falar o nome dele, né? Um austríaco já falecido, psicólogo. Então ele criou 5 axiomas. Eu trago 2 aqui para vocês, que eles têm muita relação com tudo que a gente está falando. O primeiro axioma é impossível não comunicar. Nós estamos comunicando 100% do nosso tempo. Nós comunicamos o desejo de não comunicar, mas não deixamos de comunicar. Então, quando uma pessoa, por exemplo, está sentada no banco de avião e ela está dormindo, ela está comunicando. Ah, mas está comunicando que ela está dormindo. Ela está comunicando que ela quer descansar, que ela não quer ser acordada, que ela não quer o lanche. Enfim, a comunicação ocorre a todo momento, né? E toda comunicação tem 2 níveis, o nível do conteúdo e da relação. Então, o ato comunicativo não se limita a transferir informação, que é o conteúdo, mas simultaneamente impõe um comportamento ao destinatário, é a relação. Isso me veio à mente quando eu estava pensando nessa questão do envio de mensagens, com esse tempo de resposta, né? Então, quando eu mando uma mensagem, eu estou impondo um comportamento ao destinatário. E o destinatário, idealmente, deveria entender isso, porque isso faz parte da relação, mas nem sempre entende. E aí, o que isso promove na minha comunicação? Será que isso vai ajudar no rapport? Vai dificultar o rapport? Né? Como é que eu vou tentar resgatar o mal-entendido decorrente disso? Tá? Então,
Em suma, o que eu quero mostrar para vocês é que os bloqueios ao rapport, ao estabelecimento do rapport, não estão aqui no meio. Não é o meio que vai impedir o estabelecimento do rapport. Os bloqueios não estão aqui também, nos aspectos associados ao rapport, porque eles naturalmente existem e eles vão estar presentes em maior ou menor intensidade, dependendo de cada um desses meios. A chave, pessoal, está aqui. A chave está no desenvolvimento de habilidades comunicacionais. Quanto mais nós desenvolvermos essas habilidades, mais nós vamos conseguir identificar as características detalhadas de cada um desses aspectos aqui, trabalhar melhor cada um desses aspectos no momento da interação, identificar a ausência de uma e imediatamente verificar qual outro que pode substituir a ausência de um outro aspecto. Trabalhar isso daqui de uma maneira tão eficiente que isso promova atenção, positividade e coordenação. Consequentemente, rapport e cooperação. Então, a chave está aqui, no desenvolvimento dessas habilidades. É importante nós trabalharmos isso, é importante nós conhecermos todos os aspectos relacionados a esses tipos de comportamento. Eu tenho certeza que só a partir do que nós conversamos aqui nesses 30 minutos, vocês já vão conseguir identificar melhor esses aspectos e trabalhar melhor o rapport nos relacionamentos de vocês. Eu tenho certeza disso, né? Experimentem ao estabelecer uma conversa com alguém, se vocês forem negociar com alguém, seja por telefone, videoconferência, experimentem, por exemplo, olha, trazer uma conversa informal no início, gerar um sentimento de afiliação e veja o resultado positivo disso ao longo de toda a interação. Então, se com atitudes simples eu consigo já ter resultados, imagina se eu desenvolvo habilidades que vão me promover a análise mais detalhada desses aspectos aqui. No detalhe, meu marido sempre fala isso, meu marido está aí me assistindo e ele sempre fala isso. É no detalhe que reside a diferença, né? E os detalhes estão aqui, olha, o desenvolvimento dessas habilidades comunicacionais. Então, o que eu sugiro a vocês é que busquem desenvolver-se nessas habilidades. O básico, vocês já têm, vocês já conhecem, vocês já entendem de rapport, vocês sabem agora quais são suas características, seus componentes. Então, agora, ó, foco nisso daqui, tá ok? É isso que eu tinha para falar, apresentar para vocês, né? Aqui eu já deixo o meu e-mail, a gente vai continuar conversando, mas eu já deixo aqui as minhas informações, meu e-mail de contato. Aqui está o QR Code para quem tiver ainda interesse em responder à pesquisa. Tem muita informação sobre o rapport lá na própria pesquisa. E eu agradeço vocês por terem disponibilizado um pouco do precioso tempo de vocês, ouvindo, né, um pouquinho mais sobre o que eu aprendi sobre o rapport. Obrigada. Bem. E agora eu espero alguém voltar aqui na tela. Voltou. Voltou. Marcelo voltou. Se você quiser tirar a sua tela para você poder ver todo mundo com mais calma. Isso, vou tirar aqui. Depois eu passo o e-mail de novo. Pronto, estou vendo todo mundo. Legal. Vamos ver se tem alguém dormindo. Várias perguntas. Vou pegar alguém dormindo aí. E o pessoal está bem ligado aqui, ó. Tem muitas perguntas. Vou passar aqui dentro do tempo que a gente tem. Queria comentar com vocês, antes de colocar aqui algumas perguntas, que em função de várias pessoas que acabaram mandando e-mail para a gente em relação à própria pesquisa e outras demandas anteriores, a gente está montando um curso sobre rapport online, né, dessa vez, que é o curso, uma extração para o online do que a gente já faz nos cursos que a gente acaba fazendo presenciais. Que uma parte do curso maior, seja sobre mediação, seja sobre negociação, dependendo do local, a gente utiliza uma parte desse curso para falar sobre rapport. E agora a gente está montando um para junho. Então, aqueles que já mandaram os
os contatos por aqui e quiserem receber mais informações detalhadas sobre esse curso que a gente está montando, só me avisem aqui, eu vou deixar o e-mail também e me mandem uma informação. A gente automaticamente vai mandar para vocês também que deixaram o e-mail na inscrição, para vocês terem mais detalhes sobre como é que vai funcionar. Vai ser em junho agora e vocês poderem conhecer um pouco mais do que a gente está montando aí para aqueles que quiserem participar. Eu começo falando aqui, a Ana Cláudia fez uma pergunta aqui, Simone, sobre os contatos prévios. Ela ficou na dúvida quanto à ética. Poderia pressupor querer tirar vantagem na negociação ao invés de enfoque cooperativo, nesses contatos prévios, essa situação de quebrar gelo, bater um papo antes, né? Eu acho que você acabou falando um pouco disso no final também, mas se quiser fazer só uma amarração, enfim, fica à vontade. Ela estava com essa dúvida. Sim, Ana, você tem razão nesse ponto, né? Isso tudo tem que ser feito de forma muito cuidadosa, né? Justamente para não dar a impressão de que eu estou querendo me aproveitar, né? Então, você tem que analisar que tipo de interação, como isso pode ser feito de maneira a não dar esse viés negativo a essa interação negativa, essa interação anterior, desculpe, né? Essa interação anterior. Então, isso tudo tem que ser muito bem analisado, isso pode ser trabalhado, né? Isso tudo faz parte aí também do estudo de como promover essas interações de uma maneira, eu diria que neutra, né? Então, a gente tem muito para trabalhar aí dentro, né? Como fazer isso? A Renata Porto Adri também colocou aqui uma pergunta, e ela diz o seguinte: no conceito apresentado, fala-se em resultado pela combinação de qualidades. O que seria? Não sei se ficou claro ou se a Renata gostaria de acrescentar mais alguma coisa, Renata. É isso mesmo? No conceito, né, Renata? Lá no conceito, ele fala que a interação ela é resultado dessa combinação de qualidades. Qualidades pessoais mesmo. Eu tenho uma série de qualidades pessoais que eu coloco ali no momento daquela interação. O outro também faz isso e a combinação dessas qualidades é que vai gerar o rapport. Então, a gente não pode, apesar de eu ter falado que o rapport não tem relação com a personalidade, né? A interação sofre as consequências, sofre entre aspas, no sentido de que ela passa pelas consequências das qualidades pessoais de cada um, né? Então, ela também vai ser resultado da combinação dessas qualidades. Isso vai promover o rapport. E é preciso a gente entender essa questão comunicacional, como é que isso acontece dentro da comunicação humana, para trabalhar melhor isso também. Não sei se deu para... É porque a gente tem pouco tempo, então não dá para elaborar uma resposta muito mais profunda. Mas a gente não pode ignorar o fator individual, né? As qualidades pessoais que vão contribuir ali para o momento da interação. Legal. De qualquer forma, vocês têm também o e-mail da Simone, se vocês quiserem aprofundar mais um ponto ou outro, alguma indicação de bibliografia e assim por diante. Isso, né? a gente pode Simone. continuar conversando, né? A Daniela Nakad, lá do Rio, ela gostaria de saber o que a Simone acha da questão. A primeira impressão é a que fica. Se o rapport, naqueles minutos iniciais, não pôde ser estabelecido satisfatoriamente, podemos transformar ao longo das próximas interações? Dá para recuperar esse ponto inicial? É a Daniela, né? É Daniela? Daniela Nakad. Daniela, eu acho que esse ditado faz todo sentido. A primeira impressão é a que fica, mas é possível revertê-la? Sim, eu acredito que sim. Nada é definitivo. Vai dar mais trabalho? Vai. Pode ser que dificulte uma primeira impressão negativa, pode ser que dificulte o estabelecimento? Pode. Mas eu acredito que uma pessoa que compreende um pouco esses elementos do rapport vai conseguir trabalhar isso de uma maneira favorável, de forma a reverter essa primeira impressão negativa, né? E eu acho que na interação humana tudo é possível. Agora, é preciso habilidade, né? É muito mais difícil você permanecer num relacionamento depois que você teve uma primeira impressão negativa.
É muito complicado não, mas é complicado reverter isso, vai te dar mais trabalho. Tá? Então, é importante ter essas habilidades para conseguir reverter isso se vier a acontecer. Tá? Mas eu acho que faz todo sentido esse ditado popular. Acaba que um complemento aqui, essa expressão ela foi cunhada por um publicitário na década de 70, exatamente com esse intuito, dentro do contexto da área de publicidade, trabalhar uma informação inicial fundamental, porque ela é que, de alguma maneira, acabava ficando como referência depois para a continuidade da relação. Eu diria também, complementando, Simone, que por isso a importância, né, da atenção plena nos primeiros contatos. Às vezes a gente está mais desligado nesse primeiro momento, acaba não dando tanta importância, achando que depois, com o passar do tempo, na conversa, na interação, é que efetivamente as pessoas vão poder entender um pouco melhor sobre você e você vai poder estabelecer um vínculo mais seguro e mais forte. E aí a gente descuida nesse início, né? Então, tem até um encontro online que a gente fez lá em 2018, onde a gente fala exatamente sobre o início da mediação, a parte inicial da mediação, a fase inicial da mediação, aonde a gente estabelece como ponto de atenção nesse encontro 2 aspectos fundamentais: a declaração de abertura e o estabelecimento do rapport. Então, aquele momento onde se recebe, para quem, né, por exemplo, no caso de mediadores e mediadoras, naquele momento onde a gente está conhecendo inicialmente as pessoas, as partes, a gente está recebendo e está ali fazendo o primeiro contato, esses momentos são fundamentais. E depois a declaração de abertura, ela é um reforço da impressão que as pessoas vão ter de você, de segurança, da qualidade do trabalho que você faz, da domínio do que você está falando, a credibilidade, né? Então, perfeito. Isso só reforça. Olha, E esse momento inicial, desculpem, lembra que eu falei que os comportamentos, normalmente no início de uma interação, são muito avaliativos. As pessoas tendem a avaliar muito umas às outras, a julgarem muito o outro. Então, é o momento que nós mais somos observados. Então, a tendência é que, se nesse momento inicial eu causo uma impressão negativa, isso gere um efeito muito mais forte do que se eu gerasse essa impressão negativa mais lá do meio para o final, né? Porque a avaliação é muito forte nesse momento inicial. Tem uma questão também que você pode, percebendo que isso, vamos dizer assim, o começo não foi lá da forma como você gostaria, por um motivo ou por outro. É muito comum uma expressão que funciona muito nas negociações, que é: vamos começar do zero. Acho que a gente precisa recomeçar. Eu talvez tenha colocado de uma maneira inadequada aquela na minha fala o que eu realmente queria dizer. Tá vendo? É uma forma de você pedir para o outro: me dá uma segunda chance para a gente retomar de um ponto que eu acho que vai funcionar melhor daqui para frente. Perfeito. Então, sempre é possível, né? Porém, vai te dar mais trabalho, como a Simone falou. Vai dar mais trabalho, vai tomar mais tempo, enfim. Tem uma outra pergunta, Simone, também da Renata. Renata aqui é super participativa. Que bom, Renata. Aprecio muito o estudo sobre linguagem, e em especial a não verbal. Como zelar para, em uma mediação, valorar o rapport e não fazermos um pré-julgamento, e pior, uma interpretação equivocada daquilo que está à nossa frente? Isso tem muita relação com a nossa neutralidade, né? É a gente ter uma opinião, mas não se deixar levar por essa opinião, né? Isso tem muita relação com a neutralidade. A comunicação não verbal está aí também, né? Nós, como mediadores, nós temos que fazer muito esse exercício de procurar avaliar menos, julgar menos. Está muito dentro da comunicação não violenta, né? É trocar as avaliações pelas observações.
É eu olhar para um fato, olhar para uma pessoa e não avaliá-la, apenas observá-la. Isso é um exercício, Renata. Eu acho que isso é uma habilidade que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Isso requer esforço da nossa parte. É um desafio muito grande, mas nós temos que nos treinar, nos capacitar para isso. E ajudar as partes também a fazerem isso. Nosso papel é esse, né? É ajudar as partes a se coordenarem melhor. Isso passa pela coordenação também. Esse exercício de não avaliação um do outro, que prejudica demais a comunicação, a negociação e talvez até o resultado da negociação. Que a gente percebeu também, em complemento o que a Simone falou, que a gente percebe muito é que o mediador, na medida em que ele desenvolve a sua capacidade de estabelecer rapport no dia a dia dele, né? E também depois isso se reflete dentro das mediações, a maneira como o mediador lida com as partes, né, com os advogados, ali, com os mediandos, o rapport que o mediador estabelece e depois mantém ou aperfeiçoa ao longo da mediação, ele tem um efeito de ajudar as pessoas também a depois fazerem o rapport entre elas. É como se elas tivessem um exemplo ou um ponto de referência que depois elas tendem a reproduzir junto com o outro. Então, muitas vezes, o trabalho de estabelecer o rapport, ajudar as pessoas a estabelecerem o rapport entre elas, começa do mediador com os mediandos, os advogados, que depois tem uma possibilidade de passar para as partes. Passar para as partes, né? Exatamente. Tem um outro ponto aqui, que é uma reflexão que a Ana Paula traz para a gente, Ana Paula Peron, Simone, bastante interessante, que há um caminho de possibilidades na linguagem não verbal e esses sinais não são validados para todas as pessoas, como já se tentou dizer. Cada um de nós tem seus próprios sinais e eles necessitam de repetição para serem validados. Faz sentido o que você analisou? O seriado Lie to Me da Fox mostra bem isso. Que desculpa, Marcelo, cortou o finalzinho da pergunta. Faz sentido com o que você analisou, ou seja, contexto a contexto, né? Situação a situação, você vai fazendo essa pergunta. Faz sentido o que eu estou analisando de acordo com a situação que a gente está vivenciando na interação? E ela dá a dica... Isso, se eu entendi bem o que do seriado Lie to Me também da Fox, que traz essas informações. Boa parte desses estudos decorre da origem desse Lie to Me, dos estudos, né, dele, e faz todo sentido, se eu entendi bem a reflexão da Ana Paula, se inserir o estudo da linguagem não verbal no contexto. Ela vai depender de todo um contexto, né? Então, é claro, a gente fala sobre aquela leitura básica que é fácil, que é mais fácil da gente fazer a partir do contato que a gente está tendo ali presencial, onde a gente consegue observar a movimentação corporal, a gente consegue observar se um sorriso ele é sincero ou não, a gente consegue observar por meio de uma expressão verbal se a pessoa está interessada ou não, se ela está concordando ou não, mas alguns pontos da linguagem corporal eles têm que estar totalmente inseridas dentro de um contexto, de uma análise muito maior, tem que se observar a repetição de determinadas, ela tem toda a razão quando ela traz, a Ana Paula traz essa reflexão aí sobre a linguagem corporal, né? Então, realmente é um estudo, né? Requer que a pessoa entenda pelo que passa a linguagem não verbal. Tá? Então, faz todo sentido isso que a Ana Paula traz para a gente. A última pergunta aqui do Rômulo, depois a gente pode continuar as interações também nos e-mails, etc. Mas a ideia era despertar um pouco também sobre essa conversa e a gente fazer ela de uma forma mais vertical, né? Poder entrar um pouco mais, que ela interessa tanto a todos nós aqui. A pergunta do Romulo diz o seguinte, Simone, as pesquisas que constataram que expressões faciais positivas não indicam maior rapport, sugeriram alguma explicação? É interessante isso, né? Eles explicam isso, em linhas gerais, eles trabalham com uma expressão
facial positiva, assim, mais forte, porque eles selecionam nas pesquisas algumas expressões faciais que são mais indicativas. E a positiva mais forte é o sorriso, né? E o que eles conseguem verificar é que o sorriso nem sempre é sincero. Então, o sorriso ele pode comunicar várias coisas. Ele pode comunicar uma sensação positiva de rapport, de estabelecimento da conexão, né? Positividade, coordenação, atenção, mas ele pode indicar também nervosismo. Tem pessoas que sorriem quando estão nervosas, né? Pode indicar falsidade também, a pessoa está sorrindo, é aquele sorriso né, meio fake sorriso, né? Então, o rapport, em função das múltiplas interpretações dentro dos inúmeros contextos, eles podem causar um viés na análise. Então, eles chegaram à conclusão, a partir das análises estatísticas deles lá, que o sorriso, ele não indica tanto. Não é que ele não indique, tá? Mas ele não indica tanto. As expressões faciais negativas têm um poder maior como indicativo do rapport. Elas trazem uma correlação maior, em termos estatísticos, uma correlação maior com a existência, com o estabelecimento ou não do rapport. Se ele quiser, depois me manda um e-mail e eu mando esse artigo e ele vai poder ler lá os resultados mais detalhadamente. É o Rômulo que está aqui, o Rômulo Torres com a gente. Eu vi, o Rômulo está bem aqui, ó. Está bem aqui na minha frente. Legal. Gente, a gente tem agora, por causa da procura do primeiro, a gente acabou abrindo uma segunda sessão extra, né? Porque as pessoas estavam querendo também participar. E aí acabou muito rápido ali o que tinha disponível lá para a nossa sala aqui no Zoom. E aí eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Acho que isso aqui foi só um início de conversa, né? Dá para a gente sempre continuar trocando informações. Vocês têm aí os nossos e-mails. E também a gente vai passar e-mails para vocês, para a gente fazer uma interação maior sobre o curso que vai acontecer em junho. Tá? Eu sei que muitas pessoas também acabam me perguntando, porque a gente fez outras lives, e nas lives a gente acabava sinalizando um ou outro encontro que tinha correlação com aquele assunto da live, encontros online que a gente veio realizando desde 2018, e esses conteúdos hoje estão disponíveis para aquisição. Então, eu vou colocar aqui para vocês, como a gente sempre faz nas lives aqui, um cupom de desconto para quem quiser fazer a aquisição, ou quem ainda não fez, quiser fazer a aquisição de uma ou mais, deixa eu pegar aqui, ou mais pacotes, porque tem coleções lá que você pode comprar só a coleção, uma combinação de coleção ou as 3 coleções. Tá? E aí vocês podem aproveitar hoje, porque realmente esse aqui eu ainda não fiz em lugar nenhum, tá? Que é 60% de desconto em todas os pacotes que estão lá hoje até as 8 horas da noite. Então, é uma oportunidade para quem ainda não tem, quiser adquirir. Nós temos lá mais de 60 horas de conteúdo online, mais de 32 aulas, encontros que a gente fez. Tem muitas pessoas que estão aqui que já participaram, outras pessoas que são novas, que estão chegando agora e de repente não conhecem e gostariam de conhecer. Acaba que pode ser uma oportunidade para quem quer conhecer um pouco mais sobre esses conteúdos. Tem a aula sobre a fase inicial, onde a gente trabalha um pouquinho, né? Eu falo lá um pouquinho sobre esse ponto inicial que a Simone trouxe, dos 3 aspectos fundamentais do rapport aplicados na mediação, sobretudo nessa fase inicial, que é a declaração de abertura. Tá? Então, quem quiser, está aqui as informações, pode tirar uma foto com o celular, pode me passar um e-mail também, se quiser, para ter mais informações, mais detalhes. E em breve a gente vai acabar mandando uma informação para vocês sobre cursos e outras informações possíveis. A pesquisa, a Simone gentilmente disponibilizou a possibilidade, depois, né, que estiver pronta, encaminhar para as pessoas que participaram, né? Que eu acho que é muito interessante, porque a Simone está fazendo uma pesquisa muito legal que ainda não foi feita no país, que é sobre como é que nós, mediadores,
vemos o rapport, em que nível que nós nos entendemos que estamos, né, em termos de conhecimento sobre o rapport e assim por diante, para mediadores brasileiros. Então, eu acho que tem muita informação importante para chegar até aí. Muito Isso. bem. E aí vocês respondem lá, me mandem um e-mail depois, quero o resultado da pesquisa. Assim que eu tiver a compilação dos dados, eu encaminho para vocês com todo prazer. E agradeço desde já a contribuição de vocês também, do tempo precioso de vocês para responder lá a pesquisa, que traz outras informações além das que eu coloquei aqui para vocês também. Tá bom? Bem, Agradeço Simone, muito, obrigado. viu? Obrigada, Marcelo. Obrigada, pessoal. Depois eu tô lendo aqui, olha, tem indicação de série, tem. O Rômulo falou que o sorriso dele era sincero, eu acredito em você, Rômulo. Depois eu vou ler tudo com calma. Obrigada. Muito Tá obrigada. bom, muito bem. Parabéns, Simone. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada, Simone, foi ótimo. Obrigada, muito obrigada a vocês e ó, um excelente final de Foi um semana. prazer. Prazer foi meu. Até a próxima, hein? Se Deus quiser. Até. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, Marcelo.